Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Ciência na Religião. Este programa faz parte do projeto de extensão Religare, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Nesta edição, vamos conversar com a professora doutora em Ciências Sociais, Maria José Rosado Nunes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o assunto em questão são os papéis e a imagem da mulher nas religiões. Seja bem-vinda, professora Maria José. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e já parabenizo pela excelência desse programa. Muito bom assistir aos outros vídeos e realmente é muito interessante. Temas muito bons, né, para se discutir. Obrigada, professora. E aí, para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como as questões feministas e de gênero se cruzam com as religiões quando a gente fala do âmbito científico. Olha, não há como não cruzar. Nós vamos falar especificamente do mundo ocidental, não é? Que é sobre o qual a gente sabe alguma coisa. E realmente não há como não cruzar gênero, feminismo com as religiões. Por quê? Porque as nossas sociedades, elas são sociedades marcadamente religiosas. E então, elas, de alguma forma, elas que definiram, né, historicamente os lugares sociais atribuídos a mulheres, a homens e à totalidade da população de maneira geral. Então, quando o feminismo vem, o feminismo se constitui enquanto movimento e trabalhando e trazendo à sociedade a consciência de que há uma parte da população, e que, na verdade, é a maioria da população, não é, que acaba ficando no lugar subalterno, no lugar subordinado pelas relações autoritárias que atravessam a sociedade, pelo patriarcado que se instala. Então, imediatamente, o feminismo está, de alguma forma, em confronto com a religião, não é? Por outro lado, quando o feminismo ele se organiza também como pensamento, e aí são as questões de gênero que vêm, e o gênero, exatamente o que ele faz é discutir, né, e desnaturalizar esse lugar social secundário atribuído às mulheres, para dizer este não é um lugar que pode ser, em que as mulheres estão colocadas por uma suposta natureza, não é, do seu ser. E aí, nesse momento, todas essas questões de como que esse mundo religioso cristão, especialmente, construiu esses lugares diferenciados, o feminismo se encontra, né? E as questões de gênero atravessam as discussões sobre as religiões. E como que se estabelece essa presença, e a presença mesmo nesse contexto, e a representação da mulher nas religiões, falando aí das ocidentais? As mulheres são muito presentes, são a maioria das fiéis, né, em todas as religiões, a gente poderia dizer. Não é? E na grande maioria delas, elas estão aí em religiões em que a autoridade religiosa não é delas, não é a autoridade formal, né, das instituições religiosas. Essa autoridade está colocada para os homens. Então, são os homens que definem os rumos das religiões. Não é assim para todas as religiões. É muito fortemente no cristianismo, isso aparece de uma maneira muito forte. Mas mesmo para outras religiões, essa presença marcante de uma autoridade masculina é muito forte. As religiões de matriz africana, elas têm tem na figura, né, das mães de santo e no próprio panteão religioso
das religiões de matriz afro-brasileira, de matriz africana, esse panteão diverso, que não é monoteísta, ele admite figuras religiosas femininas. Então, esse mundo religioso ele é pervadido pela figura feminina, e as mulheres se encontram, de alguma maneira, nesse mundo religioso. E é um mundo que conforta as mulheres, que traz a elas a possibilidade de, enfim, traz a elas uma visão de mundo, uma possibilidade de organização, digamos, da sua forma de ver o mundo, que é positiva para as mulheres, né? Então, há uma presença muito forte feminina nas religiões, em grande parte em lugar não de autoridade, né? Mas em que elas estão aí como fiéis e como reprodutoras dessas religiões. Quer dizer, as mulheres são fundamentais para a continuidade dessas religiões. Então, as mesmas religiões investem também muito fortemente nessa população feminina e positivamente, criando espaços, né? Espaços de sociabilidade que muitas vezes as mulheres não encontram em outros lugares. Não só, mas nas populações periféricas, muitas vezes o templo religioso é o espaço social que as mulheres têm, é onde elas podem ir, né? É onde elas se encontram, é onde elas se sentem bem. Então, quer dizer, esse espaço acaba se tornando um espaço muito importante na vida delas, né? Então, acho que, de alguma maneira, o espaço religioso ele ganha essa importância para as mulheres, ainda que seja um lugar que atribui a elas um lugar secundário, que tenha imagens negativas das mulheres, não é? Mas ele, por outro lado, ele oferece às mulheres um lugar de certo conforto e, como eu digo, esse espaço de sociabilidade que muitas vezes elas não têm em outro lugar, né? Elas não encontram de outra forma. E dá para pensar nesse espaço sem que esse contexto envolva a ideia de subserviência por não estarem essas mulheres nesse lugar de autoridade religiosa? Olha, as próprias mulheres religiosas, quer dizer, o feminismo, de alguma maneira, trabalhou muito fortemente a sociedade. Então, muito daquilo que são as concepções feministas para a vida, para as relações sociais, para as relações que devem ser estabelecidas entre mulheres e homens, essas compreensões, essa visão de mundo do feminismo, ela atingiu e ela, de alguma forma, transformou também, vai transformando a maneira de se conceber as relações sociais e, portanto, também as relações que se dão dentro das igrejas. E aí, as próprias fiéis, elas se reorganizam, né? Quer dizer, elas reorganizam esse espaço de alguma maneira. Por exemplo, criando outras interpretações no caso das religiões que têm textos sagrados, que se referem a esses textos, elas criam outras interpretações desses textos. Elas levantam a crítica, né, de interpretações dominantes que foram elaboradas por homens, por autoridades masculinas, e aí elas criam outras interpretações, elas recuperam figuras femininas de divindades, e com isso elas vão reconstruindo esse mundo religioso de alguma maneira a seu favor, né? Então, muitas mulheres, existem grupos de mulheres, inclusive se organizam, não é? Aqui mesmo no Brasil, a gente tem grupos de mulheres vinculadas a uma fé e que se organizam para uma ação social e pública que traga uma compreensão daquela religião que seja favorável a uma mudança de relações sociais que não são favoráveis às mulheres, né? Então, as mulheres, quer dizer,
eu digo, o conflito ele está estabelecido na sociedade e também internamente nas religiões, não é? E então, as mulheres, elas lidam com esse conflito buscando aí uma forma de encontrar um lugar para si, de construir um lugar diferente para si, né? Ou individualmente, ou às vezes como grupo. E outras elaborações, que é a teologia feminista, as elaborações teológicas feministas, né? As elaborações da teologia negra, né? Então, a teologia queer, as teologias que assumem, por exemplo, todas as reivindicações e uma outra forma de compreender a forma como a humanidade é organizada, que não seja mulheres e homens definidas biologicamente, e que se organizam, que escrevem textos, que elaboram uma teologia e também criam igrejas, que são as igrejas inclusivas. Então, as populações que se sentem, digamos, que não se sentem bem dentro desses espaços religiosos oficiais, também aí lidam com esse conflito e recriam esses espaços para si. Né? Mas aí tem que, muitas vezes, esses espaços oficiais acabam influenciando politicamente, né? O quanto que essa relação, essas instituições religiosas acabam influenciando também sobre os direitos das mulheres enquanto cidadania? Influenciam e influenciam muito fortemente, não é? E nos últimos anos, essa influência ela tem sido muito mais manifesta e muito mais pública, né? E ela se expressa de uma maneira muito explícita no combate àquilo que foi cunhado como ideologia de gênero. Quer dizer, há uma resistência muito forte por parte, especialmente das religiões cristãs, aos avanços do movimento feminista. Então, religião, os setores religiosos conservadores, eles identificam no feminismo uma ameaça real ao modelo heteronormativo das relações entre os sexos, as famílias a conformação da família heteronormativa, aos costumes, às normas doutrinárias morais, e aí reagem a isso. E reagem a isso também encontrando formas políticas de ação. Então, no caso do Brasil, o que é que nós encontramos? Nós encontramos, no caso do Brasil, a constituição das bancadas chamadas bancadas religiosas, que às vezes se chama de bancada evangélica, mas é uma bancada religiosa. Bom, meu microfone está com ruído? Tava dando um barulhinho de teclado. Tipo, eu não sei se está encostando alguma coisa. Está batendo em algum lugar, professora? Como? O microfone está batendo em algum lugar? Não, eu estou no computador. Mas às vezes não está dando nada, não. O lugar... Não, agora melhorou, não melhorou? Não, não estou digitando nada. Será que é um barulhinho de cadeira? A cadeira, ela move? Não. É um barulhinho, ele está assim, tipo uma teclinha, sabe? Tec. Ai, que estranho. Mexe assim, professora, vamos ver se é o problema do fone, alguma coisa assim. Não, mas o fone seria... No fio, não? Pode ser, eu vou... Ver se voltou. Será que melhorou? Não. Eu não estou ouvindo agora. Eu acho que pode ter melhorado. Vou voltar para vocês. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo a senhora. Não estou ouvindo barulho? Não, barulho não. Acho que deu certo. Vamos voltar vocês duas aí, Rafaela. Você faz a próxima pergunta, tá? Tá.
que aí também vai ficar, ela entra um pouco nisso, que era que eu tinha colocado aqui do aborto, né? Que é uma das questões relacionadas ao direito das mulheres, que é muito discutida a partir da perspectiva religiosa. Então, essa questão relativa ao aborto, ela é uma das que geram mais polêmica no cenário religioso em relação ao feminismo. A senhora é uma das fundadoras da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Como é que vocês trabalham esse assunto considerando essa perspectiva? Bem, a questão da possibilidade de interrupção de uma gravidez, ela é fundamental, ela é crucial para que as mulheres possam se realizar como pessoas e como cidadãs. Não é? Quer dizer, alguém que não pode definir o que fazer com a potência do seu corpo, ela é uma pessoa que tem um limite fundamental na sua própria constituição como ser humano. Então, a questão do aborto é fundamental para as mulheres, né? E, no caso de católicas, o que nós trabalhamos? Nós levantamos da própria doutrina católica, do próprio interior da tradição católica, aqueles elementos que, na verdade, permitem que mulheres que orientam a sua vida pela fé católica possam recorrer a um aborto sem que elas tenham que abandonar a sua fé, né? E, ao contrário, elas podem ter na sua fé o apoio para essa decisão. Então, é isso que Católicas trabalha, quer dizer, o reconhecimento de que as pesquisas, todas as pesquisas que se fazem no Brasil e na América Latina sobre mulheres que chegam a um aborto, indicam que a maioria dessas mulheres é de mulheres católicas, cristãs e católicas, além de serem mulheres casadas, mulheres já com filhas e filhos, não é? Então, esse é o perfil das mulheres que abortam. Então, é muito importante que essas mulheres encontrem, como também uma grande parte delas se refere à fé cristã, especialmente à fé católica, é muito importante que elas tenham conhecimento de que a sua própria fé pode oferecer a elas elementos para que elas tomem essa decisão tranquilamente, né? E não tendo que abandonar a sua fé por causa dessa decisão, ou tendo que carregar, não é, uma culpa, né? Como se elas tivessem realizado um pecado no momento em que tomam essa decisão. Então, é isso que Católicas trabalha, quer dizer, Católicas vai buscar nos próprios elementos dessa religião, aquilo que pode oferecer a essas mulheres o conforto de dizer: eu tomei essa decisão com base na minha fé, sabendo que a minha fé me oferece elementos para que eu tome tranquilamente essa decisão, né? Então, isso é muito importante, e é exatamente por isso que Católicas sofre acusações como agora, não é, que sofre um processo judicial que quer que Católicas desapareça, quer dizer, não quer só que a gente deixe o nome, mas quer que desapareça essa organização. Por quê? Exatamente porque ela oferece às mulheres, ela trabalha o feminismo por dentro da mesma religião. E é esse discurso, é essa narrativa que se contrapõe hoje ao conservadorismo religioso de cunho cristão, né? Essa narrativa é que confronta essa outra narrativa, que é uma narrativa de subordinação das mulheres, né? E por isso Católicas é ameaçada constantemente, né? E agora, muito especificamente, por um grupo ultraconservador católico, e que propõe isso e que, de uma forma absolutamente estranha, tem o aval de um tribunal de justiça que traz um acórdão que é baseado em argumentos religiosos.
o que não seria de forma nenhuma aceitável num país que tem Constituição e legislação própria, que não precisa e não deve e não pode recorrer a uma legislação religiosa para embasar uma decisão judicial, né? Isso é alguma coisa que não poderia existir neste país, mas existe. Houve um processo, professora, desculpa não ter essa informação anterior, mas a ONG foi processada para retirar o nome, é isso? Não, ela está sofrendo um processo judicial, contra o qual ela está recorrendo, não é? Mas é um processo é um grupo conservador católico que tem como estratégia de atuação política esse tipo de ação judicial, e que fez um processo contra o Porta dos Fundos e perdeu, não é? Perdeu na justiça. E no caso de católicas, fez um processo judicial e, muito curiosamente, o que se pedia no processo inicial, o que o Centro Dom Bosco pedia, era a retirada do nome. E, no entanto, o juiz que deu o acórdão, ele ampliou o pedido inicial para o desaparecimento da organização, né? O que é muito estranho, pelo menos, para dizer o mínimo, não é? E toda a argumentação do acórdão é religiosa, citando, inclusive, o direito canônico, quando nós temos uma Constituição, é ela que rege, não é, o país, né? E até essa situação traz uma questão que é muito pontual hoje, que acontece muito hoje, que é discussões que, como a do aborto, por exemplo, gerarem muito discurso de ódio nas redes sociais digitais, na internet. Como que, nesse cenário, é possível abrir uma discussão real sobre o assunto, sobre o aborto, ou sobre outras questões relativas aos direitos das mulheres, num contexto que é muito naturalmente conservador, que é o da religião? Olha, as discussões na sociedade, não é? Elas se colocam sempre porque há posicionamentos diferentes, há posições e compreensões, né, da própria sociedade, de como ela deve regular os comportamentos sociais, que são distintos. E, portanto, quer dizer, o conflito, ele é inerente à vida social, e numa sociedade que constitucionalmente é democrática, esses posicionamentos eles devem estar na esfera pública, né? As religiões devem ter a possibilidade de expor seus posicionamentos, as suas doutrinas, por onde elas seguiam. Elas não podem impor isso à sociedade e ao Estado, porque isso é uma questão particular do seu grupo religioso e das pessoas que querem seguir aquele credo. Isso elas não podem fazer, mas elas podem e devem estar no espaço público, se colocando e discutindo, não é? Então, outros grupos, mesmo não religiosos, mas que, enfim, todos os grupos têm, e indivíduos têm as suas posições, têm a sua visão de mundo e querem que essa visão de mundo esteja presente, né, no mundo social e que, de alguma forma, se expresse também na forma como o Estado, como a sociedade, define as leis que vão regular os comportamentos sociais. Então, quer dizer, a sociedade está sempre nesse conflito de posições diversas. Aquilo a que se tem assistido ultimamente é, na verdade, uma exacerbação da diferença de posicionamentos, quer dizer, aquele que pensa ou aquela que pensa diferente de mim, ela se torna meu inimigo, e aí eu ataco, né? Então, essa posição, essa forma de lidar com a diversidade de pensamento e de comportamentos é que é inaceitável numa sociedade democrática. Então, que posições, que grupos ou que pessoas, né, indivíduos, que têm posições divergentes da minha,
se torne um inimigo que eu devo combater e mesmo aplastrar, não é? Retirar do cenário público. Isso não é democrático. O democrático é que a gente discuta, ainda que a gente tenha adversários, ainda que a gente tenha, e que se tem, não é, posições distintas, mas, quer dizer, o acirramento dessa intolerância para com o diferente, ela se dá muito fortemente no Brasil, neste momento, e ela é, na verdade, ela é reforçada e ela é, de alguma maneira, alimentada pelo próprio poder público, que seria o poder, que deveria ser um poder moderador da sociedade, mas que, ao contrário, é um poder que acirra, né, essas diferenças, que acirra a intolerância para com aquilo que é diferente. Quer dizer, essa não aceitação da diversidade que se estabelece, que está presente na sociedade, ela, de alguma maneira, ela é muito confirmada e alimentada pelo próprio poder público. E isso é terrível, não é? Isso é terrível, quer dizer, é terrível nesse sentido, que politicamente a sociedade acaba se constituindo numa sociedade de inimigos. Não é? E é interessante que a senhora fala, que a gente vê que a religião, o discurso religioso, ele é muito utilizado nesse cenário para reforçar essa situação de intolerância, né? Exatamente, quer dizer, hoje o discurso religioso ele acaba no centro do debate político. Ele é trazido para o centro do debate político e ele é trazido como argumento a favor da intolerância, porque é um discurso religioso reafirmador de uma verdade única, né, de um único pensamento, de uma única visão de mundo, de uma única forma de se comportar na sociedade. Então, essa força, né, que as religiões vão adquirindo, e muito politicamente, quer dizer, elas vão se colocando no Estado. Quer dizer, você tem figuras, né, de autoridade religiosa dentro do Estado e funcionando como autoridades religiosas. Porque os estudiosos políticos, o que eles dizem? Eles falam, não há problema em que uma autoridade religiosa esteja no Estado, esteja na política, desde que ela se desinveste, ela tire, né, essa vestimenta de autoridade religiosa. Então, ela fica só no campo político. O que acontece no Brasil hoje não é isso, quer dizer, é exatamente o contrário, é o investimento religioso que legitima esse lugar. Então, isso é um assinte à democracia, né? Quer dizer, isso não permite que nós tenhamos um Estado, de fato, democrático. E é possível pensar em mudanças no contexto da religião, nesse momento que a gente vive, que sejam positivas para as mulheres, para a presença das mulheres nesse ambiente? Olha, as religiões, elas são instituições da sociedade, né? Quer dizer, elas são, como diz o velho Weber, elas são da terra. Quer dizer, religiões são criações humanas. Elas são criações humanas e, portanto, elas participam dos processos históricos. E o que são os processos históricos? Processos históricos são processos que apresentam sempre caminhos, não é? Caminhos de avanços, de retrocessos, de períodos de um pensamento mais progressista e momentos de domínio de um pensamento mais conservador. As religiões também, elas fazem parte desse processo. E as religiões não fazem outra coisa senão mudar, embora elas digam o contrário. Por que elas têm necessidade de mudar? Para que elas se mantenham. Não é? O catolicismo se mantém há séculos, há milênios aí,
firme. Por quê? Porque ele constantemente muda, não é? Ele constantemente muda. Se a gente pensa que quer dizer, a religião cristã foi defensora da escravidão, foi defensora da pena de morte, não é? Ela compreendia os seres humanos negros como isentos de alma, não é? Hoje, isso é um pensamento inaceitável. E por que ele é inaceitável na igreja? Porque ele se tornou inaceitável na sociedade. Quer dizer, à medida em que a sociedade muda, as religiões também mudam. E elas precisam mudar, porque é a forma que elas têm também de manter as suas estruturas, as suas instituições e seus fiéis. Então, as religiões mudam constantemente. Por isso, a gente pode pensar que as religiões também mudam em relação àquilo que elas, enfim, elaboram a respeito das mulheres e, muito especialmente, a respeito dessa natureza humana binária, né? Que é alguma coisa que muda muito rapidamente na sociedade contemporânea. Quer dizer, a compreensão de que a sociedade de que a humanidade é muito mais plural do que essa binariedade de homens e mulheres. Ela é muito mais plural do que isso, muito mais rica, não é, do que essa divisão única. E isso vai sendo cada vez mais aceitável na sociedade. E as religiões, bom, de uma maneira ou de outra, elas acabam entrando nesse processo social de mudança, de transformação de pensamento e de transformação de comportamentos. Elas não têm outra alternativa, senão mudar. Tá ok, professora. Fique à vontade para acrescentar qualquer informação que a senhora considerar importante sobre esse assunto e que às vezes a gente não tenha surgido aí nas questões levantadas, o que a senhora achar interessante aí para acrescentar. Bem, o que eu acho que é interessante é reafirmar que há que há dois elementos que eu acho que são muito presentes na sociedade brasileira hoje em relação à relação das mulheres com as religiões. Um deles é a elaboração teórica da teologia feminista. Então, essa teologia, ela são aquilo que as teólogas chamam de hermenêutica, que é uma outra forma de apropriação dos textos sagrados, como eu falei, em interpretações que elas consideram favoráveis às mulheres, e que é muito importante para as mulheres que têm uma visão de fé para a sua vida. E o outro lado disso é essa presença de grupos organizados de mulheres que, mantendo-se dentro da sua fé religiosa, elas se organizam para trazer uma outra voz pública das religiões, né? Então, acho que isso é muito importante, essa organização política de mulheres que são mulheres vinculadas, de alguma maneira, a uma fé religiosa. E um terceiro elemento para o qual eu quero chamar a atenção é a forma como, exatamente na resistência, em resposta a esse conservadorismo religioso extremo, tem surgido muitos grupos organizados que trazem várias religiões juntas, né? Que são movimentos interreligiosos, em que várias religiões se organizam para ter uma voz pública, trazer uma nota pública, fazer uma live para dizer, olha, as religiões não podem ser apropriadas por esse conservadorismo religioso. Há uma outra narrativa religiosa que também tem que ganhar o espaço público. E ela é a favor da democracia, a favor dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, dos direitos de cidadania e contra esse movimento neoliberal que, na economia, acaba sendo um movimento contra a maioria da população, que é a maioria pobre, portanto, de uma profunda injustiça social. E aí esses grupos se organizam juntando as religiões, o que eu acho que é muito positivo no cenário religioso contemporâneo brasileiro, em contraposição a esse cenário extremamente conservador que
que essa outra voz pública da religião traz. Muitíssimo obrigada, professora Maria José. Foi muito enriquecedora a entrevista. Nós agradecemos pela disponibilidade, por nos atender para essa entrevista e esperamos para as próximas conversas. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Eu é que agradeço.